Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos continuar nossos estudos aqui, vendo o item 4 do nosso eixo temático 5, Direito do Trabalho. O item 4 é sobre fraude, fraude aos preceitos protetivos da CLT, fraude à relação de emprego, terceirização lícita e ilícita. Então, para entender a fraude aos preceitos protetivos da CLT, é importante destacar que nem toda relação de trabalho está sujeita às normas seletistas. A CLT regula especificamente uma forma de prestação de serviço, a relação empregatícia, que se caracteriza pela presença de pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, como já vimos nas outras aulas. Assim, existem outras formas de trabalho que não são protegidas pela CLT, como o trabalho autônomo, voluntário, eventual, cooperado, entre outros. Portanto, ocorre fraude quando, diante de uma situação que configura uma relação empregatícia, o empregador adota práticas para disfarçar esse vínculo, com o objetivo de evitar os custos não salariais decorrentes do trabalho prestado pelo trabalhador. Certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de fraude à CLT. Primeiro, relação de emprego disfarçado como trabalho cooperativo, quando o empregador finge uma relação de cooperativa para evitar as obrigações trabalhistas de uma relação de trabalho e emprego. O 2, falsas alegações de trabalho autônomo, quando o trabalhador é tratado como autônomo, mas na prática tem as características de um empregado e também serve para evitar os encargos trabalhistas. E a tal da pejotização, caso em que o empregador exige que o trabalhador abra uma pessoa jurídica para firmar um contrato comercial. O empregador exige que o trabalhador constitua uma empresa, pessoa jurídica, para firmar um contrato comercial, fugindo das responsabilidades de um vínculo empregatício. E o trabalho voluntário, quando o trabalhador busca remuneração, situação em que um trabalhador que deveria estar em um vínculo empregatício é classificado como voluntário, embora espere receber um pagamento. E o falso contrato de estágio, a utilização de contratos de estágio para disfarçar uma relação de emprego regular, evitando direitos trabalhistas. E o sexto, trabalho com vínculo empregatício sem registro formal, emprego sem a devida adoção da carteira, anotação da carteira de trabalho, né? Não é feito ali o registro, negando ao trabalhador os direitos garantidos pela CLT. E por último, a relação associativa em que o sócio, na verdade, presta serviço subordinado. Quando uma pessoa é registrada como um sócio de uma empresa, mas atua como um empregado, sendo um subordinado ao empregador. Então, aqui, claro que podem ter muitas outras, mas eu trouxe aqui essas 7 fraudes à CLT. Quem nunca ouviu falar sobre essas coisas, né? Quem nunca foi fazer um estágio na área e chega lá, te tratam como uma recepcionista, você faz engenharia, a empresa é de engenharia, e aí te tratam como uma recepcionista. Aí é complicado, né? Eu trouxe uma outra questão aqui para a gente resolver, que fala sobre isso. E aí, o artigo 9º da CLT diz o seguinte, pessoal: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação, na presente CLT. Então, são nulo, certo? Nulos de pleno direito, tá? Então, todas essas práticas serão ineficazes, pois a lei já determina que a fraude deve ser reconhecida, estabelecendo-se o vínculo empregatício, certo? De acordo aqui com o artigo 9º da CLT. Então, você já sabe qual é o artigo que fala sobre fraude, certo? E aí eu trouxe uma questãozinha aqui, ó. Uma questão de 2022, não achei questão da Sesgran Rio, mas como a gente está vendo no geral, eu acredito que essa questão vai nos ajudar. Diz assim, ó:
Os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas são anuláveis, lícitos se feitos com a anuência do empregado, nulos de pleno direito, válidos se causados por agentes diversos da pessoa empregadora, válidos se expressarem costumes arraigados no âmbito da prestação do serviço. Claro, como a gente viu ali no artigo 9º, a alternativa correta é a C, nulos de pleno direito, né? Então, atos praticados com os objetivos de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas são nulos de pleno direito. Beleza? E aí, tem as questões relacionadas à terceirização, né, pessoal? Porque atualmente, com o aval do Supremo Tribunal Federal, é possível terceirizar qualquer atividade, inclusive a principal da contratante. No entanto, ainda é possível identificar irregularidades na terceirização. Isso ocorre porque na terceirização não devem existir os elementos de pessoalidade ou subordinação entre o trabalhador terceirizado e a empresa contratante. Na terceirização, o trabalhador terceirizado é empregado da empresa prestadora de serviço e a pessoalidade e a subordinação devem existir apenas nessa relação, não com o contratante, certo? Portanto, se forem identificados elementos como pessoalidade e subordinação na relação com o contratante, é possível buscar judicialmente o reconhecimento do vínculo empregatício, tá? Então, o terceirizado tem que tomar cuidado ali, né? A empresa terceirizada tem que tomar cuidado no que vai fazer, aonde vai mandar essas pessoas, para não virar ali um possível reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa que fez aquele contrato, tá? Observação, pessoal, na terceirização regular envolvendo a administração pública, não é possível requerer o reconhecimento de vínculo, pois isso ia infringir a regra do concurso público. Beleza? Então, não vale para a administração pública. Então, para resumir, fraude é a situação que caracteriza uma relação de emprego, mas em que o empregador utiliza meios para disfarçar esse vínculo, a fim de evitar os custos não salariais decorrentes do trabalho prestado. E a terceirização ilícita, pessoal? A terceirização será ilícita se houver pessoalidade ou subordinação na relação entre o trabalhador terceirizado e a empresa contratante. Beleza? Vamos para a nossa última questão aqui desse tema. Já sabe, né? Estou te ajudando? Clica aí, ó, rapidinho no. E também se inscreva no canal para ser notificado toda vez que aparecer um vídeo novo. Vamos lá. A consolidação das leis trabalhistas, eu adorei essa questão, porque ela mistura os assuntos que a gente já está vendo aqui. Então, a gente consegue ligar uma coisa na outra, né? Não fica tão restrito, porque de fato as coisas não são restritas, elas se misturam em alguns momentos. Ok, a consolidação das leis trabalhistas CLT, em seu artigo nono, dispõe que são nulos de pleno direito os autos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Nesse contexto, suponha que uma pessoa tenha sido contratada para realizar estágio de direito em um escritório de advocacia, mas de fato acaba sendo exigida apenas em tarefas típicas de auxiliar de escritório ou secretariado, como controlar a agenda, atender clientes pelo telefone, pagar guias, extrair xerox, entre outras dessa natureza. Assim, ainda que tenha firmado um termo de compromisso, até com interveniência da instituição de ensino, demonstrando que a estrutura jurídica pretendida pelo tomador de serviços para a relação de estágio, o vínculo empregatício deve ser reconhecido em razão do princípio da
anterioridade nonagesimal, culpabilidade, primazia da realidade, indúbio pro réu e renunciabilidade dos direitos trabalhistas. E aí vai entrar a primazia da realidade, né, pessoal? De fato, essa pessoa não é um estagiário, não atua como estagiário. Então, a alternativa correta é a letra C. Se você está estudando para essa prova, eu acredito, ó, a gente está aqui hoje, 22 de maio. Pelo que eu estou vendo, a prova vai ser em agosto, então tem um tempo até lá. Se você quiser ainda se tornar membro, dá tempo de baixar todo esse material com as minhas anotações e aí ter mais oportunidade de você revisar, ver, rever. Quem está começando agora também ainda tem tempo de estudar para esse concurso. Beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo.